começando a nossa aula 6, Introdução a JavaScript. Então, essa aula é uma continuação do curso de Programação 4, onde a gente começa a partir de agora a entrar no módulo 3 da disciplina. Os 3 primeiros módulos da disciplina são dedicados ao desenvolvimento front-end, como já havíamos falado. Então, no primeiro módulo a gente viu HTML, no segundo módulo a gente viu CSS, e a partir de agora, nesse terceiro módulo, a gente vai começar a abordar JavaScript. Então, o que a gente já sabe por enquanto, o que é JavaScript? O que a gente já tinha falado nas primeiras aulas é que ele faz parte daqueles 3 pilares do desenvolvimento front-end. Então, recordando, havíamos falado que enquanto o HTML é responsável por definir uma estrutura básica de uma página e o CSS vai definir o estilo, o visual dessa página, o JavaScript é responsável por definir o comportamento da página. Ele adiciona interatividade e comportamento da página reagindo às interações do usuário. E ele adiciona esse comportamento a partir de uma linguagem de programação. Afinal de contas, a gente está falando aqui de Programação 4, né? É a 4ª disciplina de programação que vocês estão vendo no curso. E JavaScript é parte do esforço de programação que vocês terão dentro dessa disciplina. Ela não é toda a parte, até porque a gente verá mais adiante a programação back-end, mas dentro de JavaScript a gente consegue rever alguns conceitos importantes de programação, como, por exemplo, orientação a objetos, definição de funções, tipagem, etc. Então, JavaScript também será importante nesse sentido, que vai ajudar a reforçar conceitos de programação. O que a gente ainda não sabe sobre JavaScript, né, talvez, seria que, é uma linguagem de script, isso quer dizer que era uma linguagem interpretada, ela não é uma linguagem compilável, não é como C, onde você primeiro escreve o código, depois compila e depois executa. Essa é uma linguagem que você escreve o script, né, você escreve a sequência de comandos que precisam ser executados, e esses comandos são executados do lado do cliente. O cliente, nesse caso, seria o seu navegador. Portanto, o JavaScript depende das capacidades e configurações do seu navegador. Ou seja, depende da habilitação do seu navegador de executar scripts em JavaScript. Certo? Isso varia de navegador para navegador, mas o que, de maneira geral, nos últimos anos, tem sido abrangentemente habilitado na maioria dos navegadores, né? Com algumas limitações, como vamos comentar daqui a pouco. Outra característica de JavaScript é que ela é uma linguagem dinâmica, e sendo dinâmica, ela também é uma linguagem fracamente tipada. Como assim? Ela é uma linguagem dinâmica porque ela permite, por exemplo, diferentes atribuições de diferentes valores para uma mesma variável ao longo do seu código. E essas variáveis, elas não têm um tipo explícito definido. Você não define explicitamente um tipo para essa variável. Isso quer dizer que é uma linguagem fracamente tipada. Ela, sim, diferencia alguns tipos, ainda que você não precise explicitá-los. Também veremos isso mais adiante. Bom, aqui uma introdução geral do que é JavaScript. Então, resumindo, é uma linguagem de programação que adiciona interatividade às páginas, que roda do lado do cliente, ou seja, a partir do navegador, e que é fracamente tipada. Agora, o que não é JavaScript? Bom, em primeiro lugar, JavaScript não é Java e não tem necessariamente nada a ver com Java, a não ser alguma semelhança na sintaxe, né? Na verdade, JavaScript nasceu ali em meados de 1995, criado para um ambiente de browser Netscape, e era chamado originalmente de LiveScript. Mas por uma questão de marketing, né, de tentar surfar na onda de Java, que nessa época estava ganhando alta popularidade, o nome LiveScript foi alterado para JavaScript, mas apenas para colar na popularidade de Java, sem necessariamente ter a ver com Java, com a criação, com a produção relacionada com a equipe do Java. Outra coisa que JavaScript está relacionada a JavaScript é
a sua má reputação. Até uns anos atrás, havia, não sei se vocês chegam a se recordar dessa época, mas havia uma certa má reputação com relação ao JavaScript, porque a gente percebia alguns navegadores bloqueando scripts em JavaScript, porque dada a potencialidade que JavaScript oferece de manipular muito das páginas HTML e a partir do browser, de elementos do próprio browser, alguns usuários dessa linguagem começaram a utilizar ela de maneira exagerada, né, digamos assim. Então, por um tempo, JavaScript foi sinônimo de vulnerabilidade a partir do muito acesso que ela permite com a sua linguagem. Com o tempo, à medida, por exemplo, com que o Google foi fazendo o uso de JavaScript para algumas aplicações que eles oferecem, os navegadores mais modernos começaram a podar as asinhas assim, de JavaScript naquilo que poderia ser potencialmente vulnerável. E aí hoje o que é permitido fazer a partir de JavaScript que não ofereça vulnerabilidade é controlado, por exemplo, pelos browsers, né? Os browsers conseguem limitar as capacidades de JavaScript e por isso ele foi ganhando mais notoriedade, mais usabilidade também, né, influenciado pelo patrocínio, vamos dizer aí, do Google, né, nos últimos anos também, que tem utilizado JavaScript para muitas das suas aplicações. O que a gente pode fazer então com JavaScript, já que a gente já está adentrando nesse universo, né? Aqui temos 4 exemplos do que a gente pode fazer com JavaScript. A primeira coisa, por exemplo, é enviar mensagens para o usuário de uma página sem necessariamente atualizar aquela página. A gente tinha visto isso lá, por exemplo, com o uso de formulários, né, que existem alguns formulários que conseguem enviar mensagens para o usuário se, por acaso, o conteúdo dos campos não está de acordo com o esperado, mas aquilo lá era direto com o navegador, né? Era uma conversa do código HTML direto com o navegador. Mais adiante a gente verá que é possível você definir formatos, né, para os seus campos, e se esse formato não for atendido, ele não precisa recarregar a página para exibir, por exemplo, uma mensagem de que a informação inserida não está de acordo com o esperado. Então, essa é uma das capacidades de JavaScript, enviar mensagens sem necessariamente atualizar a página. A segunda capacidade é muito famosa, por exemplo, é esse recurso aqui de autocompletar que o Google usa, né? Que principalmente o Google usa, mas que a gente vê hoje muito comumente, né? Isso aqui é JavaScript, tanto que você pode ir, por exemplo, no site de desenvolvedores do Google e eles fornecem instruções de uso desse script, por exemplo, para uso em mapas, né? Então ele te dá o código aqui do JavaScript para você poder, por exemplo, colocar uma busca de localizações dentro de um mapa que ofereça autocomplete, né? Esse autocompletar. Então, por exemplo, aqui, se eu digito qualquer coisa que está dentro dessa visualização, ele já sugere aqui autocompletar para mim. E é tudo, como a gente está vendo aqui, em JavaScript. Terceira coisa destacada aqui, esse recurso que a gente vê muito também de colapsar e comprimir conteúdo, né, que ajuda muito na visualização de páginas, principalmente quando você está lidando com programação web para dispositivos móveis, né, ajuda a dispor melhor o conteúdo dentro de um espaço curto e o usuário tem a opção de expandir apenas aquilo que ele quer ver. E também, muito comum a gente ver essa forma de carregar imagens sobre as páginas, também sem precisar recarregar, sem precisar abrir uma nova aba, né? Uma forma rápida de carregamento, bem proporcionada por JavaScript. Então aqui tem 4 elementos possíveis de serem realizados com JavaScript, mas que, claro, não se resumem a apenas isso. Entretanto, na primeira aula, a gente vai ter uma introdução geral muito mais à sintaxe, à organização da linguagem, àquilo que a gente chama de anatomia, né, de JavaScript. Então, essa primeira aula será dedicada a isso. A gente não necessariamente vai fazer acontecer coisas, né, vai mudar o comportamento de uma página, mas a gente vai discutir aspectos de tipagem, de uso de funções, de estruturas de seleção e de repetição dentro de JavaScript, deixando essa parte mais interativa para as próximas aulas.
Bom, primeiramente vamos começar por onde a gente adiciona o script dentro de uma página HTML. A gente tinha visto lá em CSS que a gente poderia tanto colocar a tag style, geralmente lá dentro da tag head, como também invocar o estilo dentro de uma tag específica, né? Quando você quisesse adicionar um estilo a um elemento específico HTML na página, mas também você poderia importar uma folha de estilos .css, ou seja, importar um arquivo para dentro da sua página, que daria também na mesma, né? Com JavaScript é a mesma coisa. Você pode tanto adicionar o script que você pretende ser executado dentro de elementos script, como estão descritos aqui, quanto você pode importar um arquivo com o script de execução a partir da tag script, como a gente está vendo aqui, e a partir do atributo source dentro da tag script. Independente da forma como você vai fazer isso, a decisão de onde que isso aqui vai geralmente varia entre colocar isso dentro da tag head ou no final da tag body, ou seja, antes do fechamento da tag body. A decisão de onde você vai colocar o seu script depende muito do tipo de aplicação que você quer executar, né, do tipo de comportamento que você quer executar. Por exemplo, se o seu comportamento do seu script precisa ser executado antes do carregamento da página, então é bom que você coloque seu script dentro da tag head. Agora, se o seu comportamento depende do carregamento total da sua página para poder ser executado, então é bom que você coloque ele antes do fechamento da tag body. Certo? Então, se for o contrário, por exemplo, se o seu script depende do carregamento da sua página, então colocar ele antes pode atrasar a sua página. Da mesma forma, se você quer que ele faça antes, colocar ele depois também pode atrasar a sua página. Ou pode até atrasar o carregamento da sua página pelo download, né, pelo tempo que ele leva para carregar os seus scripts. Bom, independente disto, vamos mostrar aqui de que maneira a gente vai trabalhar, não só de que maneira a gente vai trabalhar os exemplos de hoje, como é que a gente vai visualizar as diferentes características que a gente vai abordar dentro da linguagem, bem como visualizar essa questão do posicionamento do script dentro de uma página. Então eu tenho aqui mais uma vez o Atom para a gente trabalhar com os exemplos. E a partir do Atom, a gente também vai visualizar o comportamento, né, que na verdade ainda não vai haver tanto assim um comportamento, mas a gente vai ver a interpretação do código em tempo real a partir da página carregada. Então a nossa página aqui não tem nada, né? É uma página HTML simples, né, com head, com body, mas que nesse momento a única finalidade dela é demonstrar as diferentes formas de você inserir um script JS, né, JavaScript. Aqui você percebe que temos duas inserções dele em sequência. Uma delas por arquivo e outra delas com a opção de você colocar a codificação dentro da tag do script. Esse arquivo está localizado aqui no mesmo diretório de onde está a página HTML, como também poderia ser localizado dentro de uma pasta, como os outros exemplos seguirão dessa maneira. Mas o que temos lá nesse arquivo, nesse script? Temos uma declaração de uma variável e temos a impressão de uma mensagem na tela, né? A gente vai usar a partir de agora, nessa aula, esse comando aqui para printar conteúdo na tela, console.log. Bom, por que a gente vai usar console.log? Porque a gente vai visualizar esses comandos a partir da ferramenta de inspeção de códigos do Google Chrome. Então aqui eu tenho a minha página HTML aberta, ela não tem nada, né? De fato ela não está mostrando nada em HTML aqui, mas se eu for aqui inspecionar código, ou Ctrl+Shift+I, abre aquela janelinha que a gente já tinha conhecido dentro do conteúdo de CSS, mas a gente quer ver aqui console apenas.
Então aqui no console a gente já vê o que estava sendo feito nos scripts que estavam inseridos nessa página. Então uma das coisas que a gente pode perceber também, vamos lá de novo, aqui no script, no arquivo do script, você tem uma declaração e um print, né? Um console.log aqui printando o oi mundo e aqui tem o oi mundo. E ele também está imprimindo um 5 aqui. Por que ele está imprimindo um 5? Veja que foi declarada uma variável, daqui a pouco a gente vai ver essa questão das variáveis, e que lá no código, nessa segunda inserção de script JS aqui, também está sendo impressa a variável x. Então perceba que mesmo eu tendo duas formas diferentes de inserir script dentro da minha página, ele considera como se fosse uma coisa só. Não é como se o que está contido aqui nesse arquivo JS fosse independente do que está sendo chamado aqui nessa linha de código. Ele considera tudo dentro de um escopo só, como se fosse uma sequência. Então ele está executando isso inclusive top-down, né, de cima para baixo. Então é como se isso aqui tivesse na verdade aqui na sequência, certo? É tudo um contexto só. Por isso que a gente está vendo isso aqui, mesmo estando em inserções separadas, vamos dizer assim, né? Isso mesmo, o oi mundo estando nesta inserção e a impressão do x estando nessa inserção. Então a gente vai trabalhar com esse console aqui na aula de hoje justamente para ver a reação às modificações que a gente for fazendo aqui nos scripts do lado esquerdo. Então até para ficar mais fácil de visualizar, a gente pode colocar ele aqui solto, né, numa janelinha separada. E aí, a partir dessa janelinha separada, a gente pode até aumentar aqui a fonte para ficar de melhor visualização. Ok? Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar com esse exemplo. Então, esse exemplo 1 era tão somente para mostrar as diferentes inserções de script, né? Então, isso aqui poderia, inclusive, estar lá na tag head, como a gente tinha comentado. E isso aqui está lá no final da tag body, como também a gente tinha comentado, né? Só esqueci de mandar isso daqui também junto. Que funciona do mesmo jeito, né? Inclusive ele faz referência da origem de cada uma das execuções aqui do console, né? Então ele está dizendo que esse oi mundo foi invocado a partir lá do arquivo .js, e esse 5 foi invocado a partir da linha 18 do meu código HTML. Né? Mas ele considera, mais uma vez, tudo como se fosse um contexto apenas. Vamos passear aqui um pouco sobre a anatomia básica de um script. Vocês não vão ter dificuldade de compreender isso aqui, porque essas características aqui elas estão presentes na maioria das linguagens que vocês já viram até agora. Né? Segundo o que vocês me falaram, vocês viram Python em programação 1, e já viram C e C++ aqui e ali, né? Seja em estrutura de dados ou em programação 2. Então, assim como essas linguagens que eu mencionei, JavaScript também é case sensitive. Isso quer dizer que variáveis que apresentam o mesmo nome, mas que têm letras maiúsculas ou minúsculas, são consideradas variáveis diferentes. Então, nenhum segredo até aqui. JavaScript também recomenda a utilização de ponto e vírgula, apesar de que se você omitir isto, o parser vai adicionar ponto e vírgulas para você, mas a gente vai ver que é recomendável, inclusive por questões de algumas falhas que podem acontecer se você esquecer de colocar e ele interpretar o seu código de maneira diferente daquela que você pretendia. Então a gente vai ver pelo menos um caso aqui onde a omissão do uso de ponto e vírgula pode ser prejudicial para a interpretação do código como você o desejava. Então, recomenda-se a utilização explícita de ponto e vírgula, apesar de que se você esquecer, o parser geralmente adiciona esse ponto e vírgula para você. Espaços são ignorados, isso quer dizer que você pode começar um comando numa linha e terminar em outra, que tanto faz para ele. E o uso de comentários é aquele uso que você já está acostumado, tanto em C, C++ ou Java. Por exemplo, barra para uma linha só, ou barra asterisco, asterisco barra para um bloco inteiro que você deseja comentar. Então, até aqui, pouca novidade entre a prática de programação que você já possui até então.
Com relação à declaração de variáveis, né, ainda não com relação à tipagem, mas com relação a regras na definição de nomes. Também, nenhuma dessas convenções que são mostradas aqui são novidades para quem já conhece C, C++ ou Java. Então, a diferença em relação à declaração é que sempre vai vir var antes do nome da variável que você escolhe. Veja que não há uma definição de tipo, isso a gente vai tratar a partir do próximo slide, mas aqui o tratamento é com relação ao nome, né? Ao nome que você define para a variável que você está criando naquele momento. Então, é claro, esse nome não deve conter espaços, né? Já indo para cá. Então, aquilo que eu disse de ignorar espaços é com relação à definição do comando como inteiro, como um todo, né? Ele tanto faz espaços para ele, você pode começar um comando numa linha e terminar numa outra, se quiser, por uma questão até de organização do código, mas é claro que na hora de definir o nome de variável, ela não pode ter espaço. Mas ela pode conter letras, dígitos ou os underscores aqui, né? Então, se o dígito for no final, não for o primeiro dígito do nome da variável, ok. Mas se o dígito for o primeiro nome da variável, a primeira letra da variável, sem chances. Isso aqui não é possível. Então, o underscore ele pode tanto vir aqui como representando um espaço no nome da variável, quanto vir aqui no começo, como é uma convenção, vocês percebem em alguns códigos, né? E também você não pode usar caracteres especiais, né? Você não pode colocar um ponto de exclamação, ou nesse caso aqui você não pode criar uma variável usando um ponto, até porque a gente vai ver mais adiante que esse ponto tem uma outra finalidade, parecida com a finalidade que vocês já viram na definição de classes ou de structs lá em C. Falando agora sobre os tipos de dados que são permitidos dentro de JavaScript. Então, como havíamos falado nos primeiros slides, JavaScript é uma linguagem de programação fracamente tipada. Isso quer dizer que, primeiro, ela não aceita uma definição de tipo na hora de declarar uma variável. Segundo, que essas variáveis podem aceitar diferentes valores ao longo da execução de um código. Então, cada um desses 5 possíveis tipos que ela permite pode ser atribuído a uma mesma variável sem problema algum. A verificação do tipo que é atribuído à variável acontece de maneira dinâmica. No momento em que é atribuído, que é verificado qual é o tipo, e aí essa variável assume esse tipo. Então, os tipos aceitos dentro de JavaScript começam por um tipo conhecido como undefined. Undefined é, na verdade, um tipo que é usado para identificar quando uma variável ainda não recebeu nenhum valor. Então, é uma forma de verificação de valor de variável, de inicialização de variável. Então, toda vez que uma variável é inicializada, mas nada é atribuído a ela, o tipo dessa variável seria undefined, não definido. É um pouco parecido com o tipo null, com a diferença que o tipo null é um tipo atribuível, vamos dizer assim, né? Você não pode atribuir o tipo undefined a uma variável, basta que você declare uma variável e não atribua nada a ela. Então ela é undefined nesse ponto. Mas você pode declarar uma variável e atribuir nulo a ela, e ela vai ser nula a partir de então. Então, em ambos os casos, ela não possui nenhum valor de fato. Mas a partir desse ponto onde ela recebe um null, esse valor é considerado null e ele vai ser utilizado nesse sentido, por exemplo, numa verificação de uma estrutura de seleção. Eu consigo verificar se essa variável é nula ou indefinida, ou undefined. Ele vai tratar isso como situações diferentes. Ou ela é nula, ou seja, ela recebeu um valor, mas esse valor é nulo, ou ela é undefined, ou seja, ela não recebeu valor nenhum. Bom, fora esses dois valores aqui que na verdade não representam um valor de fato, né? Você tem esses outros 3 valores aqui comuns, que é o valor numérico, que na prática, para o JavaScript, é um tipo double. Isso quer dizer que ele vai tratar, seja inteiro ou double, pontos flutuantes, todos da mesma forma. Então você pode fazer operações cujo resultado seja um ponto flutuante, que ele consegue capturar. Se as operações, se o resultado for inteiro, ela vai capturar. A diferença é que
esse inteiro, na verdade, vai ser um ponto flutuante, do qual ela vai desprezar a parte flutuante, né, desse valor. Ela também lida com strings, né, ou seja, tudo que você colocar entre aspas simples ou duplas, ele vai considerar como sendo uma string. E por fim, ele também lida com valores booleanos que são verdadeiro ou falso. Então ele considera, por exemplo, 0 como falso. Se você colocar isso dentro de um laço, assim como também em C, nas linguagens tradicionais, 0 é falso para ele, mas false é falso, é claro. E ele considera 1 como verdadeiro, ou qualquer número diferente de 0 como sendo verdadeiro também. Além, claro, da palavra-chave true, como sendo verdadeiro. Então existem alguns exemplos aqui para a gente abordar esses casos que a gente acabou de citar. Primeiro, com relação ao undefined, como a gente tinha comentado agorinha. O undefined é um tipo relacionado a uma variável que foi declarada, mas não teve o seu valor inicializado. Então, esse if aqui, por exemplo, que a gente vai ver daqui a pouco a introdução dele, mas ele já, como ele não é diferente de nada que você já viu até hoje, ele está aqui apresentado para você. Mas esse if verifica se a variável x foi definida, né? ou não foi definida, na verdade. E aí imprime na tela x não foi definido, né? X is undefined. Então, para a gente ver isso aqui funcionando, é porque eu estou no exemplo 3, só um segundo. Deixa eu mudar para o exemplo 2. Voltar para o console aqui. Então veja, duas coisas estão acontecendo aqui. Uma impressão de x, né? Ele está fazendo log de x aqui, né? O log, né? Não é o log, o logaritmo, ou enfim, a função matemática. É o log, né? De registrar alguma coisa, né? Então ele está, a partir do console, ele está imprimindo x, né? O log tem essa função de impressão aqui. Então o x foi declarado, está sendo impresso, e como foi declarado sem ter nenhum valor atribuído, ele é considerado tipo undefined. Portanto, quando eu verifico se x é undefined, ou seja, se não foi definido o valor, ele consegue imprimir aqui x is undefined. Essa segunda parte aqui do código atribui um valor para x, e a partir de então ele verifica se x foi ou não definido, e agora sim ele vai entrar nesse else aqui dizendo x já foi definido, né? Então x já não é mais undefined a partir do momento que ele recebeu um valor. Então o undefined tem uma característica importante, que é verificar em certo ponto do seu código se uma variável teve um valor recebido ou não, né? Você pode usar isso como uma forma de verificação de erro, por exemplo, um tratamento de exceção, por exemplo, para verificar se sua variável recebeu ou não um valor naquele ponto que está sendo checado. Um outro exemplo foi preparado aqui também para que a gente possa ver a concatenação de strings que é permitida a partir do JavaScript. Bom, o que temos aqui? Temos um exemplo 3, esse exemplo 3 também tem um script. Nesse script foi declarada uma variável chamada string. Veja, aqui é o nome da variável, não é uma definição de tipo, ok? Essa variável recebeu como valor uma string hello, colocada entre aspas, e aí você pode fazer operações, né, usando os operadores básicos aritméticos, mas que quando utilizados no contexto de string vão ter o efeito de concatenação. Então, se aqui na verdade não fosse uma string, mas fosse números, né, e aí ele poderia usar esse mesmo operador aqui para fazer aquela soma acumulativa, né? Porque isso aqui é a mesma coisa, como vocês já bem sabem, que é string recebe string mais word, né? Então, isso e isso são a mesma coisa e são permitidos porque nesse contexto string possui uma string de fato, né? Então, o que está acontecendo aqui? Tu declarou uma variável chamada string, atribuiu hello para ela, concatenou esse hello com word e depois concatenou mais uma vez o hello word com um ponto de exclamação, e esse é o resultado que a gente está vendo aqui, né? Hello world com um ponto de exclamação no final. Outros exemplos que a gente está vendo aqui
são do uso de operadores aritméticos, né, para tratar de números, né? Então aqui é apenas a apresentação dos operadores básicos de aritmética, onde quando feito, por exemplo, com inteiros, que é o caso aqui, ele vai retornar, é claro, a divisão desses inteiros que foram usados, né? 5 mais 4, 9 dividido por 3, 3, está aqui. Mas quando você tenta fazer uma operação aritmética com tipos diferentes, como é o caso aqui, está tentando usar um tipo undefined com 5, o resultado que você tem é um none, que é not a number, né? Não é um número. Então, essa é uma das consequências de você tentar fazer aritmética com valores de tipos diferentes. Ok, agora vamos abordar o uso de arrays em JavaScript, de vetores, né? Como a gente também conhece. Bom, também em JavaScript, um vetor é um grupo de múltiplos valores atribuídos a uma única variável, cuja indexação do primeiro valor também é a partir do zero, né? Aquele mesmo esquema que a gente já conhece nas linguagens tradicionais. A diferença é que, como JavaScript é uma linguagem fracamente tipada, você pode, por exemplo, atribuir mais de um tipo a cada uma das posições do seu vetor, do seu array em JavaScript. Então aqui nós temos a declaração de um array, usando a palavra-chave new e chamando array aqui com parênteses, como se fosse um construtor, como a gente está aprendendo lá também em Programação 2. Mas você também poderia nem usar o new, ele também consideraria a criação de um array a partir da variável full aqui. E você também não precisa definir o tamanho para isso. Veja que é dinâmico, ele foi inserindo aqui, como queira, os valores individualmente aqui nas posições 0, 1 e 2, nas 3 primeiras posições do seu vetor full aqui. E esses valores inseridos foram de tipos diferentes, né? Aqui um valor numérico e aqui duas strings, apesar de que o terceiro aqui, né, apesar de ser um número, ele armazenou como string, mas a gente vai ver que futuramente isso aqui pode ser convertido para número quando comparado com outro número. Mas uma outra forma de você declarar vetores, né, é você descrever desde a criação da variável quais os valores que você quer inserir nela, também como você já deve ter visto nas linguagens de C, C++, por aí vai. Então você declarando a variável e atribuindo já, separado por colchetes, os valores em sequência, separado por vírgulas, é a mesma coisa que definir como no exemplo acima. Então, essa possibilidade de atribuir tipos diferentes a cada posição do seu vetor, ela é bastante relaxada, por assim dizer, em JavaScript. Vocês verão mais adiante que, inclusive, funções podem ser atribuídas. Mais adiante não, vocês já estão vendo aqui agora, mas vocês verão mais adiante é que a função, em alguma espécie, ela é também considerada como sendo uma espécie de variável. A gente vai ver esse comportamento diferente aqui também em JavaScript. Mas o que temos aqui? Temos um array sendo declarado, como a gente tinha dito lá, usando o operador new, mas que também poderia ser feito sem esse operador aqui. E esse array foi atribuído na primeira posição uma string, na segunda posição um numérico, na terceira posição uma função e na quarta posição algo aqui parecido com o que em JavaScript é conhecido como objeto. Também teremos uma aula específica para abordar esse modelo aqui de dado, né? Mas que por enquanto para você o importante é observar a flexibilidade de um vetor em JavaScript, né? Recebendo tanto os tipos que a gente tinha visto lá, os tipos de dados que a gente tinha visto, quanto funções, como também objetos. Mas aí o que você teria a partir de então com isso aqui? Vejamos esse código em funcionamento, né? Bom, a primeira coisa que temos aqui na linha 10 é a impressão do array, né? Então ele pegou esse array, preencheu com as suas 4 primeiras posições e está imprimindo aqui. O que ele está imprimindo? Está imprimindo justamente aquilo que foi inserido dentro dele de maneira geral, né? As 4 posições dele, uma string, um numérico, uma função e um objeto, né? Veja que eu passo o mouse aqui, ele já está me referenciando isso como um objeto.
ok? Na sequência, o que ele está fazendo aqui? Bom, quem que é array na posição 2? Array na posição 2 é uma função. É uma função que recebe como parâmetro um name e que o que ela faz no final? Imprime na tela hello, o name que foi passado como parâmetro. Bom, quando você invoca array na posição 2, você está invocando a função. Quando você está invocando a função, essa função espera um parâmetro. O que ele está passando como parâmetro? Array na posição 0. Quem que é array na posição 0? A string com esse nome aqui. Então, isso aqui, que parece confuso, e é de fato de início, né? É uma invocação de uma função que estava numa posição do array e o uso de um parâmetro que está no mesmo array que foi invocada a função. Então, isso aqui nada mais seria do que algo como se fosse isso aqui, né? Function array numa posição 0, lá, por exemplo, né? Mas é porque como eu tenho uma função posicionada dentro de uma posição do meu array, eu invoco ela e quando eu invoco, habilito os parênteses aqui para passar o parâmetro e no parâmetro estou passando uma string que por sinal também estava no mesmo vetor. E o resultado disso está aqui, né? O hello Thiago aqui, que está dizendo que foi executado na linha 6, que é justamente aonde na função foi definida a linha de comando aqui, né? Na sequência, ele mandou imprimir array na posição 3 .course, então a gente também vai ver isso daqui, né? Array na posição 3 é um objeto e esse objeto tem uma espécie de atributo aqui, né? Vamos chamar assim por enquanto, chamado curso, e esse atributo chamado curso tem o conteúdo que é uma string, né? Então, o atributo curso desse objeto aqui tem esse conteúdo. Então, como o array na posição 3 é um objeto, você consegue acessar um atributo desse objeto e acessar o conteúdo que está dentro daquele objeto, que está sendo impresso aqui, né, na linha 12, que está dizendo, né, HTML, CSS, JS, que é justamente isso daqui que está sendo impresso a partir daqui. E aqui é aquilo que a gente tinha visto também, que é aquela segunda forma de você declarar um vetor, que é declarar e já atribuir os valores numa linha só. Aqui, por acaso, são apenas strings. Aqui a impressão dele, que é aqui o resultado que temos, né? A partir da linha 17, como vemos aqui, os 3 conteúdos que foram inseridos nesse vetor a partir de sua declaração. Bom, é importante a gente comentar sobre o uso de operadores de comparação aqui em JavaScript, principalmente por causa desse operador aqui, 3 iguais em sequência, né? Acredito que não seja conhecido aí para a maioria de vocês, porque a gente está acostumado lá com 1 igual para atribuição e 2 iguais para comparação, como em C, C++ e Java, por exemplo. No caso aqui de JavaScript, por ser uma linguagem fracamente tipada, o uso de 3 iguais é necessário para uma comparação estrita, né? Então, o igual, igual, igual é conhecido como estritamente igual. Bom, por que é necessário isso? Porque uma comparação como essa aqui, por exemplo, onde apesar desse 5 ser uma string e desse 5 ser um numérico, vai ser considerado verdadeiro para JavaScript, porque quando ela é realizada, quando isso acontece, quando eu comparo uma string numérica com um número de fato, ele faz uma coerção. Ele pega essa string, converte para o valor que ela referencia enquanto string, e aí compara os dois valores agora em pé de igualdade enquanto números. Agora, se você não quer isso mesmo assim, se você quer verificar se eles são iguais, não só em tipo, mas também em conteúdo, aí você usa o igual, 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 o triplo igual aqui. Então, essa comparação aqui vai retornar falso, porque apesar de serem 5, ambos os valores são 5, eles não são do mesmo tipo de dado. Então, essa comparação aqui, ou seja, o contrário de usar igual, 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 é exclamação igual, igual.
vai retornar verdadeiro porque, de fato, apesar de serem 5, são diferentes em tipo. Então, para demonstrar o funcionamento, né, a utilização disso que a gente acabou de mostrar, temos aqui alguns exemplos, ainda lá no exemplo 3, que a gente pode verificar aqui. Então, o que temos aqui? Temos duas variáveis inicializadas aqui, x e y, com o valor 4. Então, nesse ponto não há segredo nenhum. É o uso dos operadores de comparação como são conhecidos por vocês. Inclusive os outros que vocês já conhecem se aplicam aqui, maior ou igual, menor ou igual, etc. Então, temos lá na primeira linha do nosso console, né, dizendo que lá na linha 24 corresponde a essa impressão aqui, justamente aqui. X igual a 4 é igual a y igual a 4. Então, a comparação tradicional acontece aqui. A partir desse ponto aqui da linha 27, o x passa a receber um 4, mas do tipo string. Então, isso aqui é uma string para x. Mas, quando a comparação é feita com o y, o igual tradicional aqui, o comparador tradicional de igualdade, ele vai considerar isso aqui como true, porque ele vai fazer a correção do x para o valor numérico 4 ao invés da string 4. E é o que temos aqui. Ele está dizendo, de fato, que x igual a 4 string é igual ao y igual a 4 numérico, porque foi feita a coerção aqui nesse ponto. Agora, não mudamos o valor de x, inclusive não importa a ordem, né? Se fosse o y que tivesse recebido a string e o x tivesse sido mantido com o valor numérico, ele faria a coerção do mesmo jeito. Ele coloca os dois em pé de igualdade aqui em tipos numéricos. Nesse caso aqui agora da igualdade estrita, veja lá que ele está dizendo, olha, linha 42, né? Linha 42, ou seja, ele entrou no else aqui. Então ele verificou se o x é estritamente igual a y, e como não foi, retornou falso, ele imprimiu aqui, x não é estritamente igual a y, porque apesar de terem o mesmo valor, eles são de tipos diferentes. E é assim que você verifica o conteúdo das variáveis, não só em termos de valor, mas também em termos de tipagem. Bom, com relação às estruturas de seleção e de repetição, pouco ou quase nada se altera com relação à forma como vocês estão acostumados a declarar if ou for, né? Então, inclusive alguns exemplos de if já foram demonstrados nos exemplos anteriores. Então, sem segredo, if e else, como a gente está acostumado aqui, usando chaves para separar, ok, nenhuma novidade até aqui. O que a gente tinha visto é o cuidado que você precisa ter com o comparador aqui, quando você quer verificar o conteúdo ou o tipo de dados em conjunto. Com relação ao uso de loops, você percebe aqui pela estrutura do for que é praticamente a mesma coisa daquilo que você também está acostumado, por exemplo, com relação a C, né? Com a diferença que você precisa definir a variável de interação aqui usando o var, que é a palavra-chave para a declaração de variáveis, né? Mas o resto, nada muda, inicialização, a condição de parada, incremento, e aqui dentro o que você quer que aconteça ao longo das repetições. O que é importante a gente colocar aqui, além disso tudo, é, por exemplo, a combinação do uso de for com o uso de arrays que a gente viu agora há pouco. Então, o que temos aqui? Aquele mesmo exemplo, onde a gente tinha declarado um array com 3 valores do tipo string ao mesmo tempo. Mostramos ele aqui, como é o caso aqui. E aqui a gente tem o uso de um for para percorrer esse array. Então, existe uma facilidade em percorrer o array, que é o uso do length, que é uma propriedade que pode ser extraída de um array, que consegue pegar o tamanho desse array. Ok? Então, aqui eu consigo ir de 0 até o tamanho do array, usando a variável i como um indexador aqui, também conforme vocês já estão acostumados, nas linguagens que já estão habituados. Então, o que temos aqui nesse primeiro for? Nesse primeiro for aqui da linha 20, né? Linha 20, linha 20, ele conseguiu percorrer todo o array imprimindo o nome de cada um das strings que foram inseridas dentro desse array, Tiago, João e José. Veja que o uso de array ele é
digamos assim, flexível, né? Porque ele permitiu que fosse adicionado um novo conteúdo aqui nele, numa indexação bem à frente daquilo que estava sendo feita, mas o uso de for não consegue tratar essa distribuição de maneira individual. De maneira que quando você adiciona uma variável, um novo valor, numa posição distante daquelas inicialmente colocadas, o seu vetor vai achar que ele tem o tamanho do último valor que foi colocado. Então, o que vai acontecer na prática? O que aconteceu aqui. Ele imprimiu Tiago, João e José, depois ele imprimiu 97 Hello Undefined, ou seja, ele percorreu as 97 posições posicionadas, localizadas a partir de José até chegar ao Jim aqui, e acabou imprimindo cada uma delas. Claro que um tratamento que você poderia fazer para isso é fazer um if aqui, verificar se names na posição i é undefined, não imprima, se não imprima. Mas é só para mostrar para vocês que esse relaxamento no uso de arrays pode gerar algumas consequências, como foi o caso aqui. Você colocou mais à frente e ele acabou visitando obrigatoriamente as posições intermediárias entre a posição que você adicionou no final do seu array. Temos também a utilização de funções, que na verdade é uma parte importantíssima para a criação de scripts JS, e a gente vai ver o uso disso com mais frequência nas próximas aulas. E a definição de função em JavaScript não tem tanta diferença com relação à forma como você utilizava lá em C, C++ em Java. Ela vai ter diferença com relação à invocação dessa função. E como a gente já viu há pouco, a possibilidade de você atribuir funções a variáveis e aí invocar essa função a partir dessa variável. Essa é uma das principais diferenças com aquilo que a gente está acostumado nas linguagens anteriores. Então, o que temos aqui na definição de uma função? Como sempre, a definição do nome da sua função, a quantidade de argumentos esperados para essa função, e é claro que se a linguagem é fracamente tipada, você não vai ter uma definição de tipos para esses argumentos. Isso quer dizer que o addNumbers aqui pode tanto receber 2 números inteiros como 2 strings. A diferença é que ele vai tratar, como a gente já tinha comentado, isso aqui de maneira diferente, né? Se forem números passados para A e B, ele vai somar. Se forem strings passadas para A e B, ele vai concatenar as strings. E também você pode ter uma função que não espera argumentos, né? Independente disto, o resto a gente já também está habituado, o uso de chaves e o uso de um return, né, se você quiser que ela retorne para quem estiver recebendo o retorno dessa função. Então, mais uma vez, temos alguns exemplos aqui para mostrar o uso de funções. Temos 2 exemplos aqui, inclusive, de como que a função pode ser declarada, né? A função pode ser declarada da maneira tradicional, como a gente viu aqui agora há pouco, né? Function, a palavra-chave, né? Não foi incluso aqui no slide por uma omissão mesmo, mas você primeiro chama function, o nome da função, os parâmetros esperados para essa função e depois o tipo de retorno para ela. E aí como é que você invoca a função? Bom, chamando ela e passando os valores pelo parâmetro que você deseja. Vamos ver aqui o resultado. Bom, o que temos aqui? Temos 15, que é justamente a invocação da função multiply, passando 5 e 3, que foi multiplicado, que retornou para o log, que imprimiu aqui para mim. Bom, o que temos aqui depois? Depois temos uma outra forma de declarar a função, que é declarando-a e já atribuindo ela para uma variável. Veja, aqui a variável soma já está recebendo a função, portanto, se você está criando a função e já atribuindo ela a uma variável, você não precisa definir o nome para ela aqui, o nome já vai ser esse daqui, essa é a diferença, mas o resto é a mesma coisa, né? Os parâmetros, se você precisa ou não, o retorno, se você precisa ou não, e a invocação dela depois a partir do nome da variável que você definiu, como está acontecendo aqui, né? Está invocando
a função soma, passando 1 em 9 e tendo como retorno o 10, que é a somatória dos dois valores. Eu havia mencionado também nos primeiros slides a importância do uso do ponto e vírgula para casos como o que eu vou mostrar aqui agora. Veja que, por exemplo, eu tinha mencionado que ele ignora espaços, que poderia ter casos onde o comando que você quisesse colocar não estava cabendo nessa linha, você pudesse colocar ele na linha de baixo, né? Que eu disse que ele ignoraria esse espaço de lá para cá. Bom, nesse caso aqui, o que você vai ter, na verdade, é isso aqui. Quer ver? Veja que agora a invocação da função soma está retornando undefined. Por quê? Porque quando eu passei essas duas linhas, essa linha aqui para baixo, o parser veio aqui e colocou um ponto e vírgula no meu return. E aí ele está retornando nada, está retornando undefined, né, para a função soma, e isso aqui não está sendo executado. Então, muito cuidado na hora de fazer essa separação de linhas aí, porque muitas vezes o ponto e vírgula inserido automaticamente pode tirar a intenção que você tinha para aquela linha ali específica. Um conceito importante de ser abordado numa aula de introdução a JavaScript é, com certeza, o conceito de escopo. Quando a gente viu lá nos primeiros slides, você viu que tanto faz se eu adicionar um script solitário dentro de uma página, quanto importar um script de outra parte, ele considera tudo como sendo um código só, como a gente viu lá naquele exemplo anterior. Isso pode gerar alguma confusão, principalmente quando você vai adicionando diferentes scripts dentro de uma mesma página, inclusive de diferentes autores desses scripts, de diferentes fontes. Por exemplo, você pode buscar um script do Google para fazer um autocomplete do seu texto. Você pode buscar, sei lá, um script do Facebook para adicionar um botão lá de compartilhar, um script do Twitter, etc. E pode acontecer desses scripts entrarem em conflito, por exemplo, com um script seu, na medida em que esses scripts fazem referências a uma variável que tem o mesmo nome que uma variável sua. Se essas variáveis estão dentro de um mesmo escopo, isso vai acontecer. Se as variáveis têm o mesmo nome e estão dentro de um mesmo escopo, um script vai interferir na variável de outro script, consequentemente. Então, dentro de JavaScript, você tem o conceito de escopo global e escopo local, que é, se não a mesma coisa, muito parecido com aquele mesmo conceito de escopo que você também tinha, principalmente quando você aborda aquele conteúdo de passagem por valor e passagem por referência, em estrutura de dados, em uso de ponteiros, né? Então, quando você define uma função, você está definindo um escopo. Quando você define um escopo, as variáveis que são declaradas dentro daquele escopo estão restritas ao escopo, e no momento que essa função deixa de existir, as variáveis daquele escopo também deixam de existir. Então, podem existir, inclusive, variáveis com o mesmo nome em escopos diferentes, porque elas serão tratadas como sendo variáveis diferentes, apesar do mesmo nome. Então, temos aqui um exemplo da utilização disso que eu estou falando. Bom, o que temos aqui? Primeiro temos, no exemplo 5, a declaração de uma variável message, que tem o conteúdo dela in global, justamente porque essa variável, dentro do script aqui, esse script não tem mais nada além disso, não tem mais nenhum outro script interferindo nisso, né? A página, o exemplo 5, só tem esse script, portanto, todo o código JavaScript é isso aqui e pronto. Então, essa variável foi declarada fora de qualquer função, então essa variável é global. O escopo dela é o escopo global. Portanto, qualquer chamada a ela, qualquer referência a ela em qualquer outra parte do código, que não seja dentro de uma string, vai referir a ela nesse contexto global. Então, aqui na linha 2, ele está imprimindo o conteúdo dela, né? A mensagem no escopo global e o conteúdo dela que está aqui. Então, global message in global, lá na linha 2. Bom, a partir da linha 4 está sendo criada uma função chamada A.
Nessa função chamada a foi declarada uma variável message com o mesmo nome da variável do escopo global. Mas dei um problema. Por quê? Você vai ver que, apesar da variável message ter recebido inside A, né, dentro de A, dentro da função A como conteúdo, a gente tem uma segunda impressão aqui da variável message do escopo global. Veja que essa linha aqui, 18, está fora da função, a função abre aqui e fecha aqui, e está depois, inclusive, da invocação da função. A função é criada na linha 4, invocada na linha 17, e esse log aqui foi feito na linha 18 depois dela. Então você vê aqui que a última linha, inclusive, está imprimindo pela segunda vez a mensagem, e a mensagem continua com o mesmo conteúdo in global. Isso quer dizer que qualquer modificação que aconteceu aqui dentro foi restrita ao escopo da função A. E veja que dentro da função A, há uma definição de uma nova função, a função B, e há um uso da variável message. Veja que é o uso da variável. Por que é o uso da variável? Porque ele não declarou novamente. Então ele não fez var message novamente. Como ele não fez var message novamente, ele chamou message, o que vai acontecer aqui com essa variável? Como ela não está sendo declarada aqui, ele vai buscar aonde ela foi declarada dentro desse escopo, do escopo da função B. Bom, no escopo da função B, essa variável não existe. Então ele vai para o escopo imediatamente anterior a esse escopo. É o escopo da função A. Bom, no escopo da função A, essa variável existe. Então, ele vai fazer referência à mesma variável. Fazendo ele referência a essa mesma variável, vai imprimir aqui, ó, inside B. Então, essa mensagem aqui da linha 10 está sendo impressa aqui. E, por consequência, quando ele mandou imprimir de novo o A, veja, ele mandou imprimir o A aqui, ele mandou imprimir o A aqui de novo, depois da invocação do B. Ele criou a função B e invocou a função B. Quando ele chamou o A de novo, a mensagem que foi declarada na função A, a mensagem foi alterada pelo B. Por quê? Porque no momento em que ele invocou o message não havia sido declarado, então ele vai buscar message no escopo anterior. Ou seja, ele vai atuar sobre o escopo anterior que ele tinha aqui. Bom, o que isso quer dizer então? Quer dizer que se eu tivesse, por exemplo, aqui, não a declaração, mas a chamada da variável, ao invés da declaração como estava, como consequência, eu estou alterando dentro de um escopo interno uma variável que era de um escopo global. Então perceba o relativo perigo que você tem no uso de variáveis de um mesmo nome dentro de escopos diferentes aqui em JavaScript. No momento em que você declara uma variável dentro de um escopo interno, de uma função, por exemplo, ele vai tratar essa variável, ele não vai ter conflito, ele não vai reclamar que tem variável com o mesmo nome, e vai tratar essa variável apenas dentro desse escopo, como era o caso anterior que a gente tinha visto. Agora, no momento em que você, dentro de um escopo interno ao escopo global, faz referência a uma variável do escopo global, se ela não foi declarada no escopo interno, ela vai ser referenciada no escopo global. Então, isso aqui, por exemplo, nas linguagens tradicionais, você não tinha possibilidade de cara, por exemplo, pegar uma variável que foi declarada na main e usar a mesma variável que foi declarada, que está sendo utilizada na função interna. Você tinha essa utilização, você tem essa possibilidade de fazer isso, por exemplo, nas linguagens tradicionais, C, C++, etc., quando você tem, nessas linguagens, as variáveis globais, né, que pertencem a todo o escopo. Pertence a main, pertence às funções, etc. Isso quer dizer que JavaScript trabalha nesse modelo de variáveis globais como um todo. Toda variável que não é declarada dentro de uma função é global por consequência. Isso quer dizer que se você, dentro de uma função, fizer referência a uma variável que foi declarada fora dela, ele vai acessar ela do mesmo jeito. Mas se você re-referenciar essa variável, ou seja, se você declarar novamente ela, como a gente estava fazendo aqui,
aí ele vai tratar como sendo uma variável diferente, apesar do mesmo nome. Percebam a diferença para que não haja confusão, porque de fato é um tanto confuso essa utilização. Uma das formas que é feita para evitar confusão é o uso de namespaces, ou seja, se eu crio um script, eu não só defino os nomes de variáveis para ele, mas eu dou um espaço de nomes para esse script. Eu digo, por exemplo, que o script relacionado ao comportamento, sei lá, de imagens, tudo que é nome de variável vai ser image ponto o nome da variável, por exemplo. E aí num outro script relacionado a músicas, por exemplo, sei lá, alguma coisa relacionada a músicas, eu posso criar music ponto o nome da variável. Então, mesmo que eu possa ter variáveis com nomes diferentes, o namespace vai pertencer a locais diferentes, um a imagem e o outro a música. Então, para exemplificar o que eu acabei de falar, por enquanto ignore que isso aqui está dentro de uma função. Olha apenas a partir daqui. Veja que nesse exemplo 6, você tem 2 scripts e uma aplicação. Cada um dos scripts, por exemplo, esse primeiro script aqui, ele tem uma função sayHello, e o outro script aqui tem uma função sayHi, por exemplo. Mas suponha que ela seja sayHello, vamos deixar ela sayHello do mesmo jeito. Então, se ela for sayHello, eu posso, usando namespaces, ter uma mesma função com o mesmo nome, mas em namespaces diferentes. De que maneira foram usados namespaces diferentes? No momento em que foi declarada uma variável e foi usado esse recurso aqui, que é um recurso para declaração de objetos, que a gente vai ver em outra aula, mas já para introduzir esse conceito de namespace aqui. Então, ele declarou, digamos que esse seja o namespace Yakov Gritter aqui, enquanto que o script 2, o namespace é John Gritter. Então, no namespace do Yakov Gritter, ele definiu uma variável name aqui, vamos chamar assim, uma variável greeting, e aí ele criou uma função sayHello, mas que pertence ao namespace Yakov Gritter, enquanto que ele criou uma outra função aqui sayHello, com o mesmo nome, mas que pertence ao namespace John Gritter. Quando ele juntou tudo isso numa aplicação, ele pode chamar as duas com o mesmo nome, mas com namespaces diferentes. Então, da mesma forma como você pode, é claro, criar funções, né, com o mesmo nome de namespaces diferentes, você também poderia usar variáveis com o mesmo nome, mas com namespaces diferentes. Mas no momento em que você usa namespaces, né, espaços de nomes, você consegue diminuir a possibilidade de haver conflitos de nomes com diferentes scripts, no momento em que cada variável está pertencendo ao namespace e essa variável só pode ser invocada a partir daquele namespace. Então, reforçando, quanto mais variáveis no escopo global você tiver, maior a chance de haver colisões, não só no seu próprio código, mas também nos códigos de outros scripts que você for importando para a sua página, né? Porque a gente viu lá que qualquer variável que não está dentro de uma função está por consequência no escopo global. E só não vai haver colisão entre uma variável dentro de uma função e a do escopo global se na função você redeclará-la, ou seja, se você colocar ela com o mesmo nome, mas chamando var na frente. Então, se uma variável dentro de uma função tem menor chance de colidir do escopo global, porque tendo ela mesmo nome de uma variável de escopo global, ela vai ser tratada de maneira diferente, então manter variáveis dentro de funções é uma forma de você proteger essas variáveis de colisões com variáveis do escopo global. É por isso que então existe uma artimanha para manter variáveis fora do escopo global, que é sempre mantê-las dentro de funções, mas não só isso. Você criar funções nesse modelo aqui IIFE, que seriam funções imediatamente invocadas, né? Esse II seria de imediatamente invocadas, ou seja, é a forma em JavaScript que você tem de criar uma função e já invocá-la na sequência. Esse conteúdo aqui foi tirado do livro e por acaso ele está errado aqui no final. Não é assim que você cria uma função imediatamente invocada, mas da seguinte maneira. Veja, essa função aqui
tem o único propósito de imprimir Hello World na tela. Então, a função ela vai daqui até aqui, como você pode ver, até o final aqui da sua chave. E ela foi encaixotada aqui num parêntese, daqui até aqui. Então, você veja que a função termina aqui, é encaixotada no parêntese, e depois do parêntese que encaixota a função, você tem um parêntese de invocação aqui. Exatamente isso faz com que essa função, imediatamente após criada, é invocada. Então, você cria um código e garante que ele é executado, e ao mesmo tempo protege essa variável aqui do escopo global. Então, não importa se existe outra variável name fora desse escopo aqui, essa variável aqui vai pertencer somente a esse escopo e nenhuma outra variável pode interferir nela. Aqui, por exemplo, no exemplo 6, você tem 3 scripts adicionados na página, script 1, script 2 e aquele que a gente estava vendo, que é o app.js. E no script 1 e no script 2, ele está acessando a variável name aqui, de alguma forma. Só que sem chances de que script 1 e script 2 alterem a app, né? E se não houvesse aquilo, haveria risco, porque a app está depois, né? Então, pode ser que, por exemplo, se em app tivesse a variável com um valor, esperando que esse valor tivesse puro, script 1 e script 2, na verdade, estariam alterando antes de chegar aqui em app, mas agora aqui em app, isso está dentro de uma função e essa função está sendo automaticamente, imediatamente invocada, isso restringe essa variável aqui a esse escopo e a mais nenhum outro, não importa quantos scripts sejam adicionados. Então, esse é um recurso utilizado contra essa característica de JavaScript de variáveis globais que não pertençam a nenhuma função. É uma forma de você manter variáveis protegidas do escopo global. E, como a gente pode ver aqui, funciona, né? Aqui está, veja, independente do que tem em script 1 e script 2, lá em app tem uma função criada, ela foi criada e imediatamente invocada, e esse é o resultado dela. Então não importa o que haja de name antes ou depois disso daqui, esse name pertence a essa função e a ninguém mais, e está protegido pela função e imediatamente invocado com esse recurso aqui. Bom, então essa é a aula 6, é uma aula de introdução a JavaScript, e nas próximas aulas a gente deve avançar na parte comportamental desde já, né? de adicionar scripts que de fato a gente possa ver alguma diferença no que acontece nas páginas HTML. Eu agradeço o acompanhamento dessa aula até aqui por vocês e até a próxima oportunidade.